Oi gente, dando continuidade ao Doutora Cris Responde, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre implantes mamários e as dúvidas mais frequentes. Uma das dúvidas comuns é se corre o risco do implante estourar dentro do corpo. Isso às vezes acontece porque sempre, ou às vezes tem algum filme americano que passa uma mulher que de repente explode a prótese, aí o peito some, fica um peito grande e outro peito pequeno. Isso acontece muito nos Estados Unidos e mesmo assim é muito raro, porque lá eles utilizam aquela prótese salina, que não é uma prótese de silicone como a gente usa aqui no Brasil, que é o silicone gel. Lá a prótese ela é oca e ela é cheia com o soro. Então se essa prótese rompe, na hora ele murcha, então dá aquele aspecto desproporcional. Com as próteses que a gente utiliza aqui no Brasil, que são de silicone gel, é extremamente raro você ter uma ruptura espontânea, a não ser que seja um acidente de alto impacto. O que muitas vezes acontecia, principalmente com próteses mais antigas, são micro rupturas que você tem nessa prótese quando ela justamente acaba tendo muitos anos de colocação. Por isso que é sempre importante você acompanhar com o seu médico e fazer um segmento da sua prótese para ver se está tudo bem. Outra dúvida frequente é com relação à escolha do implante. Quais são as formas, os tamanhos, como é que eu escolho? Na prática, isso tem que ser escolhido junto com o seu médico, porque eu brinco sempre dando esse exemplo, que prótese é como um salto de sapato. Depende daquilo que você tem de mama, dependendo de uma mulher de 1,5 m ou 1,90 m, um salto 10, ou por exemplo uma prótese de 300 ml pode ficar grande ou pequeno. A mesma coisa com relação à forma. Hoje em dia a gente tem as próteses redondas e as próteses anatômicas. Aí sempre você vai decidir junto com o seu médico qual é o formato e o volume de prótese que vai ficar mais harmônico e mais bonito com o teu biotipo. Outra pergunta muito frequente é se eu vou ter cicatrizes com a minha cirurgia. Eu brinco que só o Dr. Photoshop faz cirurgia sem cicatrizes. Então toda cirurgia sempre vai deixar cicatriz. A colocação de prótese, se você for apenas colocar a prótese sem tirar o excesso de pele, a cicatriz tende a ser sempre menor e de melhor qualidade, sendo que isso varia sempre de paciente para paciente e da qualidade da cicatrização de cada um. Se no seu caso for necessário tirar um pouco de pele junto com a colocação da prótese, aí as cicatrizes tendem a ser maiores. E isso sempre tem que ser discutido e esclarecido junto com o seu médico para o que você vá alinhada com relação à expectativa e com o resultado para a sua própria cirurgia. Uma das dúvidas é se você pode colocar prótese pelo mamilo. Existe essa via de acesso que você pode colocar também. Aí varia para cada paciente, depende da anatomia de cada paciente. Porque, por exemplo, se a areola é muito pequena, muitas vezes nem permite que você faça a incisão, porque existe o risco de você ter uma alteração muito grande da sensibilidade. Em outros casos, pode ser uma boa indicação quando a paciente já quer diminuir o tamanho da areola, ficando com um resultado mais natural e mais disfarçado por conta geralmente existe uma diferença de cor entre a areola e a pele da mama, então a cicatriz tende a ficar mais discreta, mas sempre avaliando a cada caso. Outra dúvida muito comum é, eu vou ter dor no pós-operatório da minha cirurgia de implante mamário? Toda cirurgia tem um pouco de dor. Sabendo disso, sempre o seu médico vai entrar com uma medicação no pós-operatório para diminuir essa dor. Lembrando que é muito relativo de paciente para paciente. Tem pacientes que têm uma tendência, pela própria constituição, a sentir um pouco mais de dor e outras menos. Se você tiver com dor no pós-operatório, sempre entre em contato com o seu médico para ver se está indo tudo bem no pós-operatório. Quanto tempo depois da cirurgia do implante mamário eu posso retornar para a atividade física? Isso varia de paciente para paciente, também muito relacionado com a dor e o inchaço do pós-operatório. Em média, a gente começa a liberar para retornar à atividade física a partir de um mês, com caminhada leve, alguns exercícios bem suaves, e para a liberação total de toda a atividade física a partir de 3 meses. Uma coisa que tem muita gente preocupada atualmente, tem muitas pacientes que colocaram a prótese de mama e às vezes querem até tirar por conta das reportagens em revistas que saíram com relação ao linfoma de células anaplásicas, que já querem tirar a prótese e tudo. Não tem necessidade, na verdade tem sido feito uma série de estudos e o risco é extremamente baixo. Se estima algum número em torno de 1 para cada 30 mil ou 1 para cada 300 mil, sendo esse uma paciente que desenvolveu linfoma para pacientes de 30 mil a 300 mil que tem implante mamário. Então é um risco extremamente baixo, mas como a medicina está sempre evoluindo, tem uma série de pesquisas sido feitas para aumentar cada vez mais ainda a segurança desse procedimento. Uma dúvida muito comum é se a prótese ou implante pode atrapalhar a amamentação. Ele não altera em nada a amamentação, a paciente com prótese pode amamentar normalmente, o silicone não passa para o bebê,
Não tem nada disso. A única coisa que acontece é que com a gestação a mama vai aumentar ainda mais. Então eu sempre oriento as pacientes, que já na verdade já é uma recomendação de saúde geral. Quando engravidar, tomar cuidado com o peso para não aumentar demais e de repente acabar até perdendo o resultado da cirurgia, porque a mama acabou ficando flácida demais por conta da gestação, não pela gestação, mas pelo aumento excessivo de peso. Uma pergunta comum é: eu vou ter uma alteração da sensibilidade da mama? No início, no pós-operatório, principalmente quando está inchado, vai ter uma alteração. É muito comum que isso aconteça, tanto para mais quanto para menos. Tem pacientes que contam um aumento da sensibilidade exagerada e algumas contam como se tivesse uma diminuição. Conforme o tempo vai passando, isso vai retornando ao normal, só que não dá para a gente prever quanto tempo isso leva, variando de paciente para paciente. Quando a cicatriz é feita ao redor do mamilo ou pelo mamilo, muitas vezes essa alteração de sensibilidade pode ficar por mais tempo, também variando de paciente para paciente. Outra pergunta comum é se o seio ou as mamas podem ficar caídas depois de um tempo. Eu sempre comento, em toda a cirurgia plástica ela não congela o tempo. Então, você colocou uma prótese hoje, daqui a 10 anos, se você oscilou muito de peso ou se você tem uma tendência a ter uma perda muito grande de colágeno, realmente o teu seio pode ficar flácido. E isso não tem a ver com a cirurgia, mas tem a ver com o próprio envelhecimento da região das mamas. Lógico que quanto mais efeito sanfona você tiver, mais o teu peso oscilar, maior risco de flacidez você vai ter.